Shabbat Shalom, nós vamos estudar hoje a Parashat Vayeshev, que ela é uma parashá muito importante que está em Bereshit, Gênesis, capítulo 37, verso 1 ao capítulo 40, verso 23. E dessa parashá eu extraí esse tema sobre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David e a era messiânica. Há um segredo muito grande na Torá a partir desta parashá até o final, porque o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, desde o capítulo 37 até o seu último capítulo, o capítulo 50, vai começar a falar sobre a vida de Yosef. Yosef é José. Então percebam só, o livro de Gênesis vai tratando de vários e vários personagens bíblicos, mas dedica praticamente 13 capítulos, grande parte em termos percentuais do livro de Bereshit, Gênesis, é sobre a vida de Yosef. Então Yosef, José, é um patriarca que ele tem o maior número de capítulos, e isso mostra que ele é muito importante, e existem vários segredos correlacionando a vida de Yosef a Yeshua HaMashiach. E vários dessas correlações nós iremos ver na semana que vem. Nós, na próxima semana, vamos estudar várias conexões entre a vida de Yeshua e a vida de Yosef, de José. Mas antes disso, e nós precisamos estudar isso nessa semana, hoje, nós precisamos entender alguns conceitos essenciais, sem os quais nós não conseguiremos avançar. Nós só conseguimos entender paralelos entre Yeshua e Yosef e compreendermos aspectos da era messiânica quando nós entendemos e compreendemos os conceitos de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef significa o Messias, filho de José. E Mashiach ben David significa o Messias, filho de Davi. E tudo isso está relacionado à era messiânica. Então hoje nós vamos tratar desses conceitos à luz das escrituras, à luz da literatura rabínica, e na próxima semana nós vamos dar continuidade encaixando a vida de Yosef, de José, com a missão de Yeshua HaMashiach. Mas hoje nós vamos tratar de conceitos muito importantes sobre Mashiach ben Yosef, repito, significa Messias, filho de José, Mashiach ben David, Messias, filho de Davi, e a era messiânica. Mas antes, nós temos que entender que essa parashá, que ela começa em Bereshit, Gênesis 37, verso 1, ela possui um nome muito interessante. Está escrito, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. E estabeleceu-se Yaakov na terra das jornadas de seu pai, na terra de Canaã, que é Canaã. Vejam, o verso começa dizendo e estabeleceu-se. E é o nome da parashá, que o nome da parashá é Vayeshev. Vayeshev significa e estabeleceu-se. E aí há uma coisa interessante, que Vayeshev vem de Yashav e pode significar e sentou-se, e permaneceu, e habitou, e descansou, e suportou, ou e aguentou. Então aí todos esses significados são possíveis. Então voltando no verso, o verso é e estabeleceu-se Yaakov, Jacó, mas poderia ser traduzido como e permaneceu Yaakov, ou e habitou Yaakov, ou e descansou, ou e suportou, ou e aguentou, que são esses significados que eu coloquei aqui na tela. Agora, vejam um mistério muito interessante. Esta parashá fala sobre a vida de Yosef, de José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos, e ele foi enviado como escravo para o Egito. E os irmãos de Yosef narraram para Yaakov, para Jacó,
que Yosef foi atacado e morto por um animal feroz. Então Jacó, ele pensou que o seu filho amado, Yosef, José, tinha morrido. Então Jacó pensa que José morreu. E aí nós percebemos que esse é o núcleo fundamental da Parashá, esse é o núcleo da história. Aí vem a pergunta, por que o nome da Parashá é Vayeshev? Qual é a correlação desse nome, Vayeshev, com o evento mais dramático na vida de Yaakov, de Jacó, que foi justamente a morte do seu filho amado? Por que a Parashá tem esse nome, Vayeshev? Qual é o segredo, qual é o mistério do nome da Parashá? E o segredo é o seguinte, Vayeshev e permaneceu. O segredo é, apesar da dor de Yaakov de perder o seu filho, ele achou que José tinha morrido, apesar da sua profunda dor pelo luto em razão da morte do seu filho, suposta morte, ele teve que estabelecer-se na terra de Canaã. Ele precisou o quê? Vayeshev, e se estabeleceu, e permaneceu. Em outras palavras, dizem os rabinos que ele se estabeleceu perante o Eterno, ainda que ele estivesse vivendo um momento de intensa dor. A Parashá se chama Vayeshev para nos ensinar que nós precisamos nos estabelecermos, nós precisamos permanecer na presença do Eterno, ainda que estejamos passando por momentos dolorosos em nossas vidas. O servo do Eterno sabe se estabelecer, ele sabe permanecer firme diante das provações no curso da vida, confiando que Hashem nos sustentará. Então Jacó, ele poderia passar a vida inteira reclamando e murmurando com o Eterno pela perda do seu filho, mas ele aceitou a vontade do Eterno. E é por isso que a Parashá se chama Vayeshev, ou seja, ele se estabeleceu, ele permaneceu. Permaneceu onde? Ele permaneceu, dizem os sábios, ele permaneceu na presença do Eterno. Pois as provações que o Eterno enviou a Yaakov foram para estabelecê-lo, para firmá-lo, para elevá-lo espiritualmente a uma condição, a um nível alto de espiritualidade em que ele conseguiria ter uma harmonia com o mundo. E essa harmonia que nós temos com o mundo, ainda que estejamos passando por lutas, isso tipifica a harmonia que nós teremos no mundo vindouro. Então eu falo para você, meu irmão e minha irmã, você pode estar passando por lutas, por aflições, por dificuldades, mas você tem que o quê? Vayeshev, e sentou-se e permaneceu. Permanecer aonde? Permanecer na presença do Eterno, permanecer firme, permanecer confiante. Ainda que estejamos passando por momentos de lutas, nós temos que ter a capacidade de encontrarmos uma harmonia com o Eterno e com o mundo, ainda que os dias sejam maus. E conforme eu falei e repito, quando nós desfrutamos de uma harmonia com Hashem e com o mundo, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, isso tipifica a nossa harmonia que teremos no mundo vindouro. Nós temos que ter essa capacidade de superarmos os obstáculos e atingirmos um nível de Vayeshev. E permaneceu. Permaneceu onde? Permaneceu na presença do Eterno. E aí você vê na tela que Vayeshev também significa e descansou. Vayeshev também tem o sentido de você sentar-se para descansar.
Então, Vayeshev também significa e descansou. Ou seja, apesar do sofrimento e da dor de Yaakov por ter supostamente perdido um filho, ele aprendeu a descansar no Eterno. Nós estudamos no último shiur que na época dos Macabeus, muitos judeus zelosos foram martirizados, torturados, assassinados de forma brutal. Mas mesmo assim, mesmo torturados, eles sorriam diante dos seus carrascos. Eles não temeram a tortura, o fogo e o martírio. Por quê? Porque eles aprenderam a descansar em Hashem, ainda que seja no meio da tortura, da morte e da fogueira. Então essa paraxá, ela nos ensina uma profunda lição. Nós precisamos aprender a descansar no Eterno. Às vezes, precisamos trabalhar, sim, mas há momentos na nossa vida que nós não precisamos e nem podemos fazer nada. Há momentos em que os nossos problemas são tão intensos que nós não temos a capacidade humana de resolvê-los. E aí o trabalho pertence a Hashem, que fará tudo. O trabalho pertencerá a Hashem e o nosso trabalho será apenas descansar nele. E aí eu te pergunto, será que você tem aprendido a descansar em Hashem? Será que você tem aprendido a lançar sobre Hashem as suas lutas para que ele venha pelejar por você? Como está na escritura, na Mikra, quando falou para Yehoshafat, Josafá, não é tu que irás pelejar, é Hashem que pelejará por ti. Meu irmão, minha irmã, às vezes você está tentando lutar, achando que é você que vai vencer essa batalha, mas entenda o que Hashem quer falar com você hoje. Não é você que tem que ir para a peleja. Hashem, ele pode partir na frente para pelejar em tua causa. O trabalho pertence a ele. O teu trabalho é apenas descansar, é confiar, é ter emuná, porque ele vai adiante de ti, pelejando como Adonai Tsevaot, como o Senhor dos exércitos. E aí vem outro significado de Vayeshev, que também significa e suportou, e aguentou. O verdadeiro tzadik, o verdadeiro justo, ele aprende a aguentar, a suportar as pressões do mundo. Ele aprende a aguentar todos os obstáculos sem desistir. É preciso suportar, é preciso aguentar. Às vezes nós passaremos até por lutas que demandam muito tempo para acabar. Muitas vezes nós passamos por situações que elas não são resolvidas rapidamente. Até o caso de Yaakov e Yosef, José está na Torá que ele foi designado como regente no Egito com 30 anos de idade. 30 anos ele virou o homem abaixo do faraó. 9 anos depois, ele encontrou o seu pai, Yaakov. Então José, ele foi erigido como governante com 30 anos. 9 anos depois ele encontrou seu pai, ou seja, ele encontrou seu pai com 39 anos de idade. 39. E ele foi vendido como escravo aos 17 anos. Então, ele ficou 22 anos sem ver o pai. 22 anos, José ficou sem ver o pai e Jacó ficou sem ver o filho. 22 anos. Meus irmãos, Rashi confirma isso, que foram 22 anos, é só você fazer essas contas. 30 mais 9, 39, ele foi vendido com 17, dá 22. 22 anos é muito tempo. E o que você tem que entender hoje, meu irmão e minha irmã? Você tem que entender uma coisa muito profunda, qual seja, às vezes, as lutas vão demorar para acabar.
Essa luta daí deles demorou 22 anos. Às vezes você tá achando que tá difícil, que você não aguenta mais. Ah, Tzadok, eu tô há 6 meses na luta. Eu tô há 1 ano na luta. Meu irmão, às vezes a luta vai demorar muitos e muitos anos sem trégua. Às vezes as coisas não vão passar rapidamente. Mas Vayeshev estabeleceu-se, e aguentou, e suportou, e descansou. Nós precisamos ter a capacidade de resistir, ainda que as coisas demandem muito tempo. Nós temos que aprender que em nossas vidas muitas coisas vão demorar, mas o importante é não desistir. E aí essa paraxá, até o final, ela vai falar sobre a vida de Yosef, que tem vários paralelos com a literatura, a vida de Yosef, que tem vários paralelos com Yeshua, e tudo isso tem conexões com a literatura rabínica. Então uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: a literatura rabínica fala de 2 Messias. O primeiro Messias é Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, ou seja, um Messias que é descendente de José, e um Mashiach ben David, que seria um Messias filho de Davi, um Messias descendente do rei Davi. Então, repito, os rabinos falam de 2 Messias, Shnei Meshiachim, um Messias descendente de José e um Messias descendente do rei Davi. Esse conceito rabínico é diferente da nossa crença, porque nós não cremos em 2 Messias. Nós cremos apenas em um Messias, que é Yeshua, que vem e voltará. Ou seja, nós não cremos em 2 Messias, nós cremos em um Messias apenas, mas que tem 2 vindas diferentes. Então a crença rabínica de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, Mashiach filho de José e Mashiach filho de Davi, descendente de José e descendente de Davi, isso é um conceito que nós não concordamos. Isso não tem base nas escrituras. Porém, esses conceitos eles são importantes sim, porque eles nos ensinam aspectos interessantes sobre Yeshua e sobre a era messiânica. Nós veremos mais para frente, mas eu já adianto, que quando os rabinos falam de 2 Messias, eles não estão totalmente equivocados. Eles estão errados, sim. Mas por que eles têm essa ideia de 2 Messias? Por quê? Porque as escrituras narram características do Messias que são características aparentemente contraditórias. Por exemplo, as escrituras falam que o Messias ele é pobre. E as escrituras falam que o Messias é ao mesmo tempo rei. Então, como que um Messias pode ser pobre e rei, ou seja, uma pessoa rica ao mesmo tempo? Parece que é uma contradição. Repito, há profecia dizendo que o Messias é pobre e há uma outra profecia dizendo que o Messias é rei. Como que ele pode ser rei, que é rico, e pobre ao mesmo tempo? E daí, para resolver essa contradição, os rabinos criaram essa figura de 2 Messias. Um outro exemplo, as escrituras falam, e nós vamos estudar hoje, que o Messias vem montado em um jumento. E há uma outra profecia que diz que o Messias ele vem nas nuvens dos céus. Então, como que é possível? Ou ele vem em um jumento, ou ele vem nas nuvens do céu. Como é possível harmonizar? Porque ou ele vem em um jumento, ou ele vem nas nuvens do céu, como disse Daniel 7. Então, como resolver essa contradição? Ou ele vem em um jumento, ou ele vem nas nuvens? Então, vejam, as escrituras possuem textos aparentemente
contraditórios. E daí, para resolver essa contradição que é suposta, os rabinos criaram essa figura dual, dúplice, de um Messias filho de José e um Messias filho de Davi. E daí, algumas profecias, eles falam que é sobre o Messias ben Yosef e a outra sobre Mashiach ben David. Porém, a verdade é que não existem dois Messias. A verdade é que existe apenas um Messias somente, e que ele se manifesta de duas vezes, mediante duas diferentes vindas. Então, não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas resumindo, as escrituras apontam profecias aparentemente contraditórias. O Messias, ele é pobre ou ele é rico? Ele vem em um jumento ou ele vem nas nuvens? Aparentemente isso é uma contradição. Então, para resolver essa contradição, os rabinos criaram a figura de dois Messias, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mas, na verdade, nós estudaremos hoje que é apenas um Messias, e essas profecias, elas não são contraditórias, porque elas estão tratando, na verdade, de duas vindas do mesmo Mashiach. Essas contradições são aparentes porque são profecias sobre a primeira vinda e sobre a segunda vinda. Agora, algo que nós precisamos analisar é que é incorreto afirmar, como ensinam alguns, que Yeshua é o Mashiach ben Yosef da literatura rabínica. Quase todos os líderes do judaísmo messiânico e nazareno, eles cometem um erro muito crasso, um erro dizendo que Yeshua é o Mashiach ben Yosef, que Yeshua é o Messias filho de José, de acordo com a literatura rabínica. E por que isso é errado e as pessoas ficam repetindo como papagaio? Isso é errado porque as pessoas não conhecem a literatura rabínica. Porque se nós estudarmos a literatura rabínica, nós vamos entender quais são as características de Mashiach ben Yosef que não tem nada a ver com Yeshua. Na verdade, existem sim alguns paralelos. Mas vejam, os rabinos dizem que existe um Mashiach ben Yosef, ou seja, um Messias filho de José, descendente de José, que ele também é chamado de Mashiach ben Efraim, o Messias filho de Efraim, que ele seria descendente da tribo de Efraim. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora são as três características fundamentais de Mashiach ben Yosef, conforme dizem os rabinos. E por conta dessas características, nós veremos que Yeshua não se enquadra nessas características. E é por isso que eu digo que Yeshua não é o Mashiach ben Yosef descrito na literatura rabínica. Por quê? Porque o erro das pessoas no judaísmo messiânico e nazareno é tentar criar uma divisão de Yeshua como Yeshua ben Yosef e Yeshua ben David, quando isso não tem base, porque é um Messias só e não dois. Mas voltando aqui, quais são as características de Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben Efraim, descendente de José e descendente de Efraim? Quais são as suas características de acordo com a literatura rabínica? 1. Ele é descendente da tribo de Efraim. E aí eu coloquei entre parênteses todas as referências na literatura rabínica. Todas não, as principais, não é? Existem outras. E de onde que os rabinos tiram que o Mashiach ele seria da tribo de Efraim e que ele seria descendente de José? Eles tiram de Obadias, capítulo 1, verso 18, que está escrito assim: a descendência de Yaakov será um fogo, e a de Yosef uma chama.
a descendência de Esav será a palha, eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esav, declara Adonai. Então aí está dizendo que a descendência de Yaakov será como um fogo e a de Yosef como uma chama. E Yosef aí é a descendência de José, e daí os rabinos falam que é Efraim, que recebeu uma brachá, uma bênção, que o Messias seria descendente da tribo de Efraim. E eu pergunto, por que Yeshua não tem nada a ver com isso? Porque eu te pergunto, Yeshua, segundo a Brit Hadashah, ele é descendente da tribo de Efraim? Não! É claro que não! Yeshua não vem da tribo de Efraim, ele vem da tribo de David, de Davi. Então ele não tem nada a ver. Eu vejo muito líder messiânico dizendo, Yeshua é Yeshua Mashiach ben Yosef. Isso está errado, porque Mashiach ben Yosef, ele é da tribo de Efraim e Yeshua não vem da tribo de Efraim. Só para vocês entenderem, meus irmãos, isso que está aí na tela, isso é um conceito rabínico que não se encaixa na Brit Hadashah. Ok? Só para vocês entenderem, a Brit Hadashah fala outra coisa e quem está certo é a Brit Hadashah. Depois eu vou fazer, sim, paralelos entre Yeshua e Mashiach ben Yosef. Eu vou fazer sim, mas esse conceito que está aí na tela não se enquadra na vida de Yeshua porque ele não veio da tribo de Efraim. Outro conceito rabínico é que Mashiach ben Yosef, ele possui uma natureza política e militar e ele empreende guerra contra as forças que oprimem Israel. Várias fontes rabínicas que eu coloquei aí na tela dizem que o Mashiach ben Yosef, ele é um guerreiro, ele vem para lutar. Algumas obras falam que ele vem num cavalo branco, com arco e flecha, que ele vem com uma espada, com um escudo. Ele é um guerreiro que vem para matar as pessoas. E aí eu pergunto, Yeshua, quando ele veio na primeira vinda, ele veio como um líder político e militar? Ele veio como um guerreiro? Ele veio matando os romanos? Não, não. Então, esse conceito aí do Mashiach ben Yosef como um guerreiro, alguém que mata, né, um lutador, né? Ele seria uma espécie aí de um guerreiro, um lutador, sei lá, de Krav Maga, de Vale Tudo, sei lá, né? um guerreiro, um exterminador. Não é isso. Yeshua não fez nada disso. E a terceira característica de Mashiach ben Yosef, dizem os rabinos que ele seria morto na guerra de Gog e Magog. Nós já estudamos semanas atrás sobre a guerra de Gog e Magog. E os rabinos explicam que a profecia de Zacarias 12:10, aquela que diz, olharão para mim a quem transpassaram, dizem os rabinos que isso é sobre Mashiach ben Yosef, que é morto na guerra de Gog e Magog. Em português, Gog e Magog. Então, os rabinos explicam que o Mashiach ben Yosef, ele seria um comandante do exército de Israel, ele empreenderia várias e várias guerras contra os inimigos de Israel, ele faria milagres, ele teria várias e várias vitórias, ele seria um rei, um guerreiro vitorioso. Porém, ele seria morto na guerra de Gog e Magog por uma figura chamada Armilos, que é um tipo do anticristo. Então, repito, os rabinos falam que o Mashiach ben Yosef, ele é um guerreiro, ele vem, ele empreende guerras, ele faz milagres, ele vence muitas e muitas guerras, mas ele morre na guerra de Gog e Magog. Gog e Magog. Pergunto eu, Yeshua morreu na guerra de Gog e Magog? Yeshua veio como um guerreiro e matou muita gente e morreu na guerra de Gog e Magog? A resposta é não, não.
Então nós sabemos que Yeshua não se enquadra nessas três características de Mashiach ben Yosef da literatura rabínica. Agora, uma coisa que os rabinos estão certos, e eu coloco aí na tela e faço um paralelo em relação a Yeshua, é o seguinte: muitos midrashim ensinam que o Mashiach ben Yosef seria um Messias sofredor. Por exemplo, Pesik Tarabati diz: o Mashiach disse, mestre do universo, eu tomo este sofrimento sobre mim com prazer em minha alma e alegria no meu coração, para que nenhuma pessoa de Israel pereça. Então vejam, Pesik Tarabat diz que o Messias, o Ben Yosef, filho de José, ele é um Messias sofredor, cumprindo Isaías 53, o servo sofredor de Isaías 53. Então eu pergunto, isso tem um paralelo com Yeshua? Sim, isso tem um paralelo com Yeshua, qual seja, o Yeshua é o Mashiach, que é o servo sofredor, ok? Então vejam, ainda que Yeshua não se enquadre perfeitamente no quadro de Mashiach ben Yosef, por quê? Porque ele não é da tribo de Efraim, ele não é um guerreiro e ele não foi morto na guerra de Gog e Magog. Ainda que Yeshua não se enquadre nessas características de Mashiach ben Yosef, fato é que o Mashiach ben Yosef, dizem os rabinos que ele é um servo sofredor, e Yeshua é o Mashiach e é o servo sofredor. Então existe esse paralelo, sim, ok? Um outro exemplo é o próprio Talmud, em Sanhedrin 98b, ele diz que o Mashiach é o servo sofredor. Diz o Talmud, qual é o nome do Mashiach? Os rabinos dizem, um leproso. Outros rabinos dizem, o doente. Como se costuma dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Yeshayahu, Isaías 53:4. Então os rabinos estão certos aí ao falarem que Mashiach ben Yosef é um servo sofredor, Isaías 53. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse conceito e aplicar a Yeshua, dizendo que Mashiach é o servo sofredor. Ok? Então isso sim eu posso fazer um paralelo. Então percebam, ainda que muitas fontes rabínicas falem sobre Mashiach ben Yosef, nós percebemos que há paralelos sim com a vida de Yeshua. Mas há diferenças também. Por exemplo, na escatologia judaica, Armilus é um rei contra Israel e contra o povo de Israel. Ele é uma espécie de anti-Mashiach. E Armilus mata o Mashiach ben Yosef. O corpo, o cadáver do Mashiach ben Yosef fica exposto nas ruas de Jerusalém sem ser sepultado durante 40 dias. O corpo fica lá sem ser sepultado por 40 dias. Nenhum animal ou pássaro pode tocar no cadáver, nenhum abutre, urubu, nem nada pode tocar no corpo. E depois de 40 dias, a escatologia judaica diz que vem o Mashiach ben David. Quem morreu foi Mashiach ben Yosef. Depois de 40 dias, vem o Mashiach ben David, que sai do seu palácio celestial, obviamente nos céus, ele desce dos céus e ele ressuscita o Mashiach ben Yosef. E daí o Mashiach ben Yosef ressuscita, e aí tem o Mashiach ben David e o Mashiach ben Yosef, duas pessoas diferentes. Mas conforme eu falei, isso não se enquadra no que ensina a Brit Hadashah, porque nós só temos um Mashiach apenas,
que é Yeshua. Yeshua não é descendente da tribo de Efraim, ele não é um líder político e militar, ele não é um guerreiro e ele não foi morto na guerra de Gog e Magog. Então Yeshua não se enquadra no perfil de Mashiach ben Yosef descrito na literatura rabínica. Ele não se enquadra. Mas, conforme eu falei, existem conceitos que se aplicam a Yeshua. Vou dar exemplo de 2. Diz a literatura rabínica que Mashiach ben Yosef, ele é o servo sofredor de Yeshayahu Nun Gimel, de Isaías 53. Então, os rabinos falam, Mashiach ben Yosef é o servo sofredor de Isaías 53. E isso nós podemos aplicar em Yeshua, ou seja, Yeshua é Mashiach, ele é o servo sofredor de Isaías 53. Outro exemplo, dizem os rabinos que Zechariah, Zacarias 12:10, aquela profecia que diz, olharão para mim a quem transpassaram, dizem os rabinos que isso é sobre Mashiach ben Yosef, e aí nós podemos aplicar este conceito dizendo que se é Mashiach ben Yosef, então é sobre Mashiach. E Yeshua cumpre a profecia, olharão para mim aqueles o qual me transpassaram. Ok? Então vejam, cito aí o erudito judeu Naftali ben Altshuler, que ele diz o seguinte, a enfermidade que deveria ter caído sobre nós foi carregada por ele. Isso significa que, quando Mashiach ben Yosef morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, porque a pena que ele tem de carregar deve ser tão severa? Qual é o seu pecado e qual é a sua transgressão? Exceto que ele vai suportar os castigos de Israel, de acordo com as palavras, ferido de Elohim, Isaías 53:4. Então vejam, esse grande sábio judeu, ele explica que Mashiach ben Yosef cumpre a profecia de Isaías 53 do servo sofredor e ele carrega os pecados, ele carrega as transgressões do povo de Israel sobre si. Então isso nós podemos aplicar a Yeshua, não como Yeshua sendo Mashiach ben Yosef, porque nós vimos que ele não se enquadra perfeitamente. Ele não é guerreiro, ele não é da tribo de Efraim, ele não morre na guerra de Gog e Magog. Mas nós podemos aplicar esse conceito dizendo que Yeshua é Mashiach e que Mashiach cumpre Isaías 53, como ensina a literatura rabínica. Então percebam, meus irmãos, como a profecia de Isaías 53 ela é surpreendente e muito profunda. Quem acreditaria que Hashem escolheria salvar o mundo por meio de um servo humilde e sofredor, em vez de um rei glorioso? O Eterno podia salvar o mundo. Se não houvesse Isaías 53, ele podia mandar apenas um rei glorioso para exterminar os ímpios e matar todo mundo. Mas o Eterno, para salvar o mundo, ele confunde os sábios e os entendidos, porque em vez de um rei exterminador, na primeira vinda ele escolhe um servo humilde e sofredor, em vez de um rei glorioso. E essa ideia é contrária ao orgulho humano e ao pensamento mundano, porque os homens querem um rei para exterminar os ímpios. Isso seria o lógico pela lógica humana, mas a lógica de Hashem é diferente. Hashem, ele trabalha de maneiras que nós não esperamos. Em vez de mandar na primeira vinda um rei exterminador,
ele manda alguém que é humilde e sofredor. Ele manda um Mashiach cuja força é caracterizada pela humildade, pelo sofrimento e pela misericórdia. E essas 3 midot tovot, essas 3 boas características que nós precisamos desenvolver. O Mashiach veio humilde, nós precisamos da humildade marcando a nossa existência. O Mashiach veio sofredor, nós temos que entender que vamos sofrer no mundo, pois no mundo tereis aflições. Então, tal como o Mashiach veio como sofredor e suportou a dor, nós teremos aflições no mundo, mas nós não podemos perder a emuná, a fé, em meio ao sofrimento. Então, o Mashiach veio humilde, nós temos que ser humildes. O Mashiach veio sofredor, nós temos que aprender a sofrer sem nos apostatar. O Mashiach veio para exalar misericórdia. E da mesma maneira, nós temos que ser misericordiosos em relação a todas as criaturas. Percebam que as características de um Mashiach humilde são as características que nós devemos exalar no mundo. E Yeshua disse também, né? Quer dizer, não é Yeshua que disse, há uma profecia, Zechariah, Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem transpassaram, né? Olharão para mim a quem transpassaram. Percebam só, o luto pelo pecado vem, porque diz assim, olharão a mim a quem transpassaram e prantearão por ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vejam, está falando de choro, de luto. Zacarias 12:10. Então, o luto é o luto pelo pecado. O luto pelo pecado vem por meio do derramamento da graça e do Espírito de Hashem. E o arrependimento nós temos que ter, porque o arrependimento é um presente que Hashem nos dá, operado pelo seu Espírito. Meus irmãos, entendam que foram os nossos pecados que perfuraram o Mashiach. O Mashiach foi pregado na cruz por conta dos meus pecados e dos teus. Nós matamos Yeshua. E é por isso que nós temos que chorar, nós temos que prantear, porque nós que pregamos ele na cruz. Nós temos que chorar porque Yeshua morreu pelo nosso pecado pessoal. E nós também temos que chorar pelos pecados do mundo. Nós temos que entender que a cruz denota não apenas a triste realidade do que nós fizemos com Yeshua, porque nós matamos Yeshua. Mas a cruz também nos ensina a realidade triunfante do que Yeshua fez por nós. Entendam, meu irmão e minha irmã, que existe uma via de mão dupla. Nós pregamos Yeshua na cruz porque ele morreu pelos nossos pecados. Porém, Yeshua quis ir para a cruz porque ele quis fazer algo por nós. Nós fizemos algo por Yeshua, nós pregamos ele na cruz, mas ele fez algo por nós, ele se entregou na cruz para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e aí sim poderíamos triunfar, poderíamos chegar no Olam Rabá. Então vejam, na cruz, os meus pecados que transpassaram o Mashiach.
Mas o sangue derramado de Mashiach é um sangue que nos purifica de todo pecado. Quando confessamos os nossos pecados em verdadeiro arrependimento, o sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Yohanan Aleph, 1 João 1:9. O sangue de Yeshua nos purifica se nós nos arrependermos. E é por isso que quando fixamos os olhos para a cruz, nós devemos lamentar os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, nós temos que entender que Yeshua fez isso por mim e por você. Yeshua foi pregado na cruz nessa posição. Ele morreu nesta posição. Ele morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos porque ele está de braços abertos para mim e para você. Mas para isso nós precisamos de arrependimento. E o grande problema do ser humano é que o ser humano não quer se arrepender. E as pessoas sempre falam, Tzadok, eu tô vivendo com outra mulher, eu não sou casado, mas é porque... Aí a pessoa vem me dar uma desculpa. Poxa, eu já recebi e-mail aí, toda semana eu recebo e-mail dizendo, Tzadok, eu moro com uma mulher, mas eu não sou casado. Aí o sujeito quer me dar uma desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, meu filho. Não tem desculpa. Todo mundo que peca quer arrumar uma desculpa. Você tem que entender que você pregou Yeshua na cruz. E a cruz só terá eficácia, o sangue, ele só nos purifica de todo pecado se nós nos arrependermos. Todo mundo quer me contar uma historinha, Tzadok, eu estou no pecado, é por conta disso. Eu cometi pecado sexual porque a carne é fraca. Eu fiz isso para ganhar dinheiro porque eu preciso de dinheiro. Eu fiz isso. Todo mundo tem a sua desculpa. Meu irmão, não arruma desculpa, não. Você não precisa de desculpa, você precisa de arrependimento. Você precisa ser tocado por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Porque só com arrependimento o sangue de Yeshua tem valor na tua vida. Sem arrependimento não tem nada. O sangue de Yeshua não vale de nada. Repito, é forte. O sangue de Yeshua não vale de nada para aqueles que não se arrependem. Então vejam, essas características de Mashiach ben Yosef, olharão para mim a quem transpassaram, servo sofredor, eu posso aplicar em Yeshua. E nós temos que entender o que Yeshua fez. O que Yeshua fez por você, ninguém poderá fazer. Muitas pessoas às vezes até me perguntam o seguinte, tem gente que nega Yeshua e vai seguir o Chabad. Tem gente que nega Yeshua e vai seguir o Breslov. Tem gente que nega Yeshua e vai seguir um montão de gente. Meus irmãos, sabe por que eu nunca vou negar Yeshua? Porque eu sei de onde Yeshua me tirou. Eu sei o que ele fez por mim. E o que ele fez por mim, nenhum rabino pode fazer. O que ele fez na minha vida, ninguém tem a capacidade. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez por mim. Então que nós possamos dar valor ao sangue de Yeshua HaMashiach. E então existe esse Mashiach ben Yosef, não é? Que eu falei que isso não se enquadra perfeitamente na Brit Hadashah, mas tem até um paralelo, que Mashiach ben Yosef, ele morre como servo sofredor, ele cumpre Zacarias 12:10, olharão para mim a quem transpassaram, e a literatura rabínica fala de um outro Mashiach, que é Mashiach ben David, que nós sabemos que não é um segundo Messias, nós sabemos que é Yeshua na segunda vinda. Quem é o Mashiach ben David, segundo a literatura rabínica? Desculpem, quais são as características de Mashiach ben David? O Messias filho de Davi
dizem os rabinos, ele vem para inaugurar a era messiânica. E quais são as características da era messiânica? Ok? Então agora eu vou falar sobre características. Sempre me perguntam, Tzadok, quando Yeshua voltar, haverá um milênio, que é a era messiânica? Sim. Como será a era messiânica? As pessoas sempre me perguntam. Bem, nós vamos ver as características da era messiânica que, segundo a literatura rabínica, se amoldam ao conceito de Mashiach ben David, mas nós sabemos que isso não é um segundo Messias, é o próprio Yeshua que voltará. Então, quais são as características da era messiânica? 1. Na era messiânica haverá uma consciência e um conhecimento do eterno. Coloquei aí as referências de Yeshayahu, Isaías. Está dizendo, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Hashem como as águas cobrem o mar. A glória de Hashem se revelará e toda a carne juntamente a haverá, pois a boca de Hashem o disse. Então, primeira característica, a terra vai se encher da consciência e do conhecimento do eterno na era messiânica, que será por Mashiach ben David, que é Yeshua. Então, haverá um conhecimento e um serviço universal ao eterno. Todos conhecerão o eterno, todos terão que se prostrar e reconhecer que o eterno é rei. E, consequentemente, haverá um serviço universal ao eterno. Cito primeiramente a Itzefaniá, Sofonias, que diz, Sofonias diz, pois então darei lábios puros aos povos, pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome de Adonai e o sirvam com o mesmo espírito. Vejam, todos os povos receberão lábios puros, e aí vem Zechariah, Zacarias, e diz, e Hashem será rei sobre toda a terra, naquele dia um será Hashem, e um será o seu nome. Então a segunda característica da era messiânica é, haverá um serviço universal ao eterno. Terceira característica, dizem os rabinos, dizem que o Mashiach reconstruirá o Beit HaMikdash, o templo. Isso está em Yehezkel, Ezequiel, que diz, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Os rabinos falam que o Messias vem reconstruir o templo, mas há fontes rabínicas que dizem que o templo descerá dos céus. E eu creio nessa tradição que o verdadeiro templo na era messiânica não será construído pela mão do homem, ele descerá dos céus. Então o Mashiach, reconstruirá, eu não entendo que é com tijolo, com pedra, com cimento. Eu creio em uma parte da tradição judaica que o templo descerá dos céus juntamente com o Mashiach. Então, acontecerá isso. Uma quarta característica, haverá uma paz universal. Yeshayahu, Isaías, diz assim, e estes converterão as suas espadas em rédeas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem apreenderão mais a guerra. Haverá uma paz, as guerras no mundo vão acabar. Haverá uma paz em todo o mundo. Quinta característica, haverá o fim do mal e do pecado. Irmeiahu, Jeremias, diz, naqueles dias e naquele tempo, diz Hashem, buscar-se-á a iniquidade em Israel e não haverá, e o pecado em Yehudá, e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. Então dizem os rabinos, com base nesse texto, que haverá o fim do mal, da maldade, e haverá o fim do pecado. O pecado vai acabar na era messiânica, que será inaugurada por Mashiach ben David, que a gente sabe que é Yeshua. Sexta característica da era messiânica, ocorrerá a reunião dos dispersos de Israel, inclusive das 10 tribos perdidas,
e todos irão morar em Israel. O povo de Israel será reunido, que nós já estudamos Kibbutz Galuyot, quando eu falei sobre o arrebatamento. No estudo sobre o arrebatamento, nós estudamos isso. E aí eu não vou ler hoje, mas eu coloquei algumas referências sobre a reunião dos dispersos de Israel, Kibbutz Galuyot. E se você estudar o nosso vídeo sobre o arrebatamento, um vídeo de 2 horas, você vai entender esse item. E a 7ª característica, a última e não menos importante, Terriat Ametim, a ressurreição dos mortos. Yeshayahu diz, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. E Daniel diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá Terriat Ametim, a ressurreição dos mortos na era messiânica. Agora vejam só, todas essas 7 características são de Mashiach ben David, ensinam os rabinos. E o que eles dizem? Eles dizem que Yeshua não é o Mashiach. Por quê? Eles falam, Yeshua não é o Mashiach porque não houve a ressurreição geral dos mortos. Item 7. Yeshua não é o Mashiach porque não houve a reunião dos dispersos de Israel. O item 6. Yeshua não é o Mashiach porque ele veio e não acabou o mal e o pecado no mundo. O item 5. Ele não é o Mashiach porque não há uma paz universal. Item 4. Ele não é o Mashiach porque não há templo. Ele não é o Mashiach porque não há serviço universal ao Eterno. Ele não é o Mashiach porque não há uma consciência e conhecimento do Eterno em toda a face da terra. Então vejam só, os rabinos eles pegam uma a uma dessas 6 características e eles dizem que Yeshua não cumpriu nada disso, razão pela qual Yeshua ele não seria o Messias. Mas o que eles não entendem é que Yeshua, todos esses 7 itens serão cumpridos na segunda vinda de Yeshua e na inauguração da era messiânica. Os rabinos estão equivocados, por quê? Porque em sua primeira vinda, Yeshua veio pobre e montado em um jumento para cumprir Zechariah, Zacarias 9:9. Yeshua, em sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor, para cumprir Isaías 53. Mas na segunda vinda, ele voltará glorioso para inaugurar a era messiânica. E aí sim, aqueles 7 itens que nós vemos serão cumpridos. Então aí eu coloquei uma foto aí do Mashiach montado em um jumento e depois ele glorioso nas nuvens. Por que eu coloquei essas imagens? Para representar a primeira vinda de Mashiach montado em um jumento, Zacarias 9:9, e a segunda vinda, ele glorioso nas nuvens, de acordo com Daniel, capítulo 7, que nós vamos estudar agora. Então, os rabinos, qual é o equívoco deles? Eles pegam aquelas 7 características da era messiânica e dizem que Yeshua não cumpriu, mas eu repito, Yeshua vai cumprir. Deixa eu voltar aqui na tela. Cada um desses 7 itens que estão aí na tela, Yeshua vai cumprir todos e todos eles. Quando? Na sua segunda vinda. Por quê? Porque está aí na tela, será a era messiânica. E aí sim, na era messiânica, ele vai fazer tudo isso. Ok? E aí, como nós temos uma base que Mashiach irá voltar? Vejam, a própria Brit Hadashah, eu coloquei aí textos, estão dizendo que o Filho do Homem voltará nas nuvens com poder e glória. Yeshua disse, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Está escrito,
em Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos esses textos da Brit Hadashah garantem a volta de Yeshua nas nuvens, ok? Todos esses textos, existem outros na Brit Hadashah, garantem a volta de Mashiach nas nuvens. E aí os rabinos, os antimissionários, os rabinos que não creem em Yeshua, eles contestam esses textos, mas eles estão errados, e eles contestam dizendo: onde isso tem base nas Escrituras? Onde isso tem base no Tanar? Onde o Tanar fala sobre as duas vindas do Messias? Então, só para vocês entenderem o raciocínio, os antimissionários, os rabinos que negam Yeshua, eles dizem que não há base nas Escrituras sobre duas vindas do Messias, do mesmo Messias. Eles falam que isso não é bíblico, que isso está errado. Mas eles estão errados. Por quê? E é o que nós vamos estudar hoje. As Escrituras falam sobre duas vindas do Messias. A primeira vinda é o Mashiach sofredor para cumprir Yeshayahu, Isaías 53. Essa é a primeira vinda do Mashiach sofredor que morre. E onde as Escrituras falam que o Mashiach voltará? Onde o Tanar fala que o Mashiach voltará? Por que eu quero pegar o Tanar? Porque os rabinos antimissionários, eles não creem na Brit Hadashah. Então, eles não creem nesses textos que estão aí na tela. Esses textos que estão aí na tela, eles não acreditam. Então, qual é o fundamento no Tanar para o retorno do Mashiach? O fundamento é Daniel, capítulo 7, versos 13 a 14. O texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens... e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vejam, Daniel teve essa visão de um filho do homem. E esse filho do homem, ele vem nas nuvens. E o Eterno dá a ele domínio, glória, reino. Vejam, o Eterno dá a glória. Poxa, mas o Eterno não divide a glória dele com ninguém, disse Isaías. Por quê? Porque esse filho do homem é uma emanação de Arir Ampin, da face grande do Eterno, ensina a Kabbalah. Está dizendo aí que todas as nações, homens e línguas irão servir. Isso é uma porção de Daniel que está em aramaico. O verbo aí servir também pode ser traduzido como adorar. Isso pode ser traduzido no aramaico como adorar. Então, todos os povos, nações, línguas e homens irão adorá-lo. E quem é esse filho do homem que vem? Repito, ele vem nas nuvens. Olhem que interessante, eu vou voltar à tela. A Brit Hadashah fala que Yeshua vem aonde? Nas nuvens. De onde a Brit Hadashah tirou isso? Tirou de Daniel, que o Mashiach vem nas nuvens. E eu não estou forçando a barra para interpretar Daniel dizendo que o filho do homem é o Mashiach. Por quê? Porque os próprios rabinos, ao comentarem Daniel, eles dizem que o filho do homem que vem glorioso nas nuvens é o Mashiach. Você pode ler Rashi, você pode ler o Ramban, a obra En Yaakov, o Maharal de Praga, o Talmud em Sanhedrin 98a. Todas essas obras e outras ainda, eu citei apenas algumas para ilustrar,
todas essas obras falam com todas as letras que o Filho do Homem, em Daniel, é o Mashiach. Então, Daniel 7 fala sobre o retorno do Mashiach que vem nas nuvens. Então, as próprias escrituras, o próprio Tanar, ele atesta um Mashiach que vem nas nuvens. Repito, o Tanar fala sobre uma primeira vinda, o Mashiach vem em um jumento, ele vem como servo sofredor, e fala de uma segunda vinda, que é um Mashiach glorioso nas nuvens, o que é atestado pela literatura rabínica, que eu coloco aí e cito para vocês. Rashi, Ramban, En Yaakov, Maharal, Sanhedrin, que é o Talmud. E eu cito para vocês agora um texto fantástico e de extrema relevância do Gaon de Vilna, ou Sadia Gaon. O Sadia Gaon diz assim ao comentar Daniel 7. Este é o nosso Mashiach, o justo que é pobre e vem em um jumento. Ele virá em mansidão, porque não virá em um cavalo. Ele virá nas nuvens do céu com os anjos ao seu lado. E será grandioso o que Elohim dará ao Mashiach. Vejam que texto profundo do Sadia Gaon, porque ele fala de um Mashiach que vem tanto montado em um jumento, como ele também vem nas nuvens. Ou seja, como que ele pode ao mesmo tempo vir em um jumento e vir nas nuvens? A única explicação plausível é duas vindas. Salvo, né, se alguém falasse, ele vem um jumento voador, né? Um jumento que voa, que vem nas nuvens. Mas aí isso é o filme do Shrek, né? O jumento que fala, o jumento voa. Mas, poxa, a Bíblia não é Shrek, isso é Bíblia. Então, como que um Mashiach pode vir no jumento e nas nuvens ao mesmo tempo? A única explicação é, ele tem duas vindas. A primeira em um jumento e a segunda nas nuvens. E é muito lindo esse texto que o Sadia Gaon, ele reconhece que o Mashiach, ele vai cumprir tanto a profecia do jumento quanto a profecia das nuvens. Isso é fantástico. Cito ainda Metsudat David, que ao comentar Daniel, explica: ele vem nas nuvens do céu. Isto é uma dica, é um remes sobre o rei Mashiach. Então, Metsudat David também confirmando que o Mashiach vem nas nuvens do céu, que é sobre uma profecia de Daniel, que é a segunda vinda de Mashiach. O Zohar, cadê? Deixa eu botar aqui o Zohar para vocês. O Zohar também diz que o Mashiach vem nas nuvens do céu. Diz o Zohar: algumas bênçãos foram cumpridas neste mundo, e o resto será cumprido no advento do Mashiach, quando Israel será uma única nação na terra e um povo do Kadosh, do Santo, que é Hashem, bendito seja. Assim a Escritura diz: e eu farei uma única nação na terra. Ezequiel 37, 22. E eles vão exercer domínio tanto no alto quanto embaixo. Como está escrito: eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante a filho do homem, referindo-se ao Mashiach, a respeito de quem está escrito: e nos dias desses reis, o Elohim do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis
e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Mas o que eu quero citar nessa passagem aí, eu coloquei em azul, é que o Zohar fala sobre o Mashiach vindo nas nuvens. Então, o texto de Daniel, ele é expresso e nós entendemos que as escrituras mencionam sobre duas vindas de Mashiach. Primeira vinda, Mashiach como servo sofredor, Isaías 53, e Mashiach montado em um jumento, sendo pobre, Zacarias 9:9. E nós temos a segunda vinda, um Mashiach que é rei. Ele vem nas nuvens e ele recebe a glória de Hashem. Agora percebam, meus irmãos, o que está aí na tela, o item 1 e o item 2, percebam que esses itens não podem ocorrer ao mesmo tempo. O Messias, ele não pode ser ao mesmo tempo servo que sofre e rei. Ele não pode ser ao mesmo tempo pobre e rei, porque pobre é pobre e rei é rico. Ele não pode ao mesmo tempo vir em um jumento e vir nas nuvens. Ou ele vem nas nuvens ou ele vem no jumento. Salvo, conforme eu fiz a brincadeira do Shrek, salvo se ele viesse em um jumento voador nas nuvens. Mas tirando essa ficção de Hollywood, ele vem ou em um jumento ou nas nuvens. Então percebam que esses itens, eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. E é por isso que existem duas vindas, a primeira e a segunda. Porém, os rabinos interpretam incorretamente esses textos e eles dizem que a profecia de alguém que vem pobre e montado em um jumento, dizem eles que esse item 1 diz respeito ao Mashiach ben Yosef. E o item 2, o Messias rei, o Messias que vem nas nuvens, dizem eles que seria Mashiach ben David. Então os rabinos dizem que o item 1 seria o Mashiach ben Yosef e o item 2 seria sobre Mashiach ben David. Porém, até mesmo na literatura rabínica, nós encontramos a ideia de duas vindas de Mashiach. Até mesmo há rabinos que falam sobre duas vindas do mesmo Mashiach. Por exemplo, o rabino Moshe Alshir, ao comentar Isaías 53, ele afirma que o Mashiach recebe aflições por sua própria escolha, em razão dos nossos pecados. E aí ele cita Isaías 53. E aí no final do seu comentário, o rabino Moshe Alshir, ele leciona que o Mashiach assume a função do servo sofredor, Isaías 53, mas que ele será reconhecido quando reaparecer em seu retorno. E todo o Israel irá reconhecê-lo. Então vejam, por esse texto aí, ele parece que está falando de retorno. E o retorno, obviamente, pressupõe aquele que já veio. Então, isso é um texto sobre as duas vindas do Mashiach. Vários rabinos atestam que Mashiach vem e depois ele volta. Há um texto do Yitzhak Luria também sobre isso, um texto cabalístico do Haim Vital também sobre isso, de um Mashiach que vem e depois ele mesmo volta. Então, isso... Há, repito, na literatura rabínica, documentos e entendimentos de um Mashiach que vem e depois ele volta e todo o povo de Israel irá reconhecê-lo. Então entendam o seguinte, Zacarias fala que o Mashiach vem pobre e montado em um jumento. Daniel diz que o Mashiach vem nas nuvens e recebe a glória de Hashem. Como resolver essa contradição suposta? A única forma porque eu falei, ou o Mashiach vem pobre, ou ele vem rei e rico. Ou ele vem em um jumento, ou ele vem nas nuvens. Como resolver essa suposta contradição? Nós resolvemos essa suposta contradição de uma maneira muito clara. Duas vindas de Messias.
Zacarias fala sobre a primeira vinda e Daniel fala sobre a segunda vinda. Só que os rabinos, já que eles não conseguem entender essa história de duas vindas, há exceções, mas já que de um modo geral eles não conseguiram explicar essas duas vindas, eles criaram em Sanhedrin 98a o que eu chamo de teoria da vinda condicional do Mashiach. Esse nome aí não está escrito, mas é um conceito que está em Sanhedrin. O que Sanhedrin fala e eu estou chamando de teoria da vinda condicional? Sanhedrin no Talmud diz assim: se o povo de Israel não tiver méritos, o Mashiach virá em um jumento. E se o povo de Israel tiver méritos, então o Mashiach vem nas nuvens. Vejam, o que os rabinos fizeram aí no Talmud em Sanhedrin é o seguinte: eles disseram que não vão se cumprir as duas profecias que estão aí na tela. Zacarias 9:9, que o Messias vem em um jumento, e Daniel 7, 13 e 14. Eles falam que uma profecia dessas não irá se cumprir. Dizem eles, se Israel não tiver méritos, o Messias virá em um jumento e ele não virá nas nuvens. Ou seja, Daniel não irá se cumprir, dizem os rabinos. E o contrário, se Israel tiver méritos, então o Mashiach virá apenas nas nuvens e ele não virá em um jumento. Então os rabinos, eles deram uma explicação que eu vou mostrar para vocês que é uma explicação errada, que ou se cumpre Zacarias ou se cumpre Daniel. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Só que por que eles estão errados? Porque existe um princípio de Maimônides, que é o seu 6º princípio, dizendo que todas as profecias bíblicas são verdadeiras. Então vejam, se as profecias falam que o Messias vem em um jumento e dizem que ele também vem nas nuvens, as duas coisas têm que se cumprir. E os rabinos dizem que não, que ou se cumpre Zacarias ou se cumpre Daniel. E aí eu digo, se você cumpre Zacarias, não se cumpriu Daniel, e aí Daniel estaria mentindo. E se você cumpre a profecia de Daniel e não cumpre de Zacarias, então Zacarias estaria mentindo. Então essa teoria rabínica é uma teoria furada e errada, porque eles terminam admitindo que algum dos profetas errou. Ou Zacarias errou, ou Daniel errou. Eles terminam admitindo que o Tanar está errado, quando isso não tem base nenhuma. Isso não tem cabimento nenhum. Repito, as duas profecias vão se cumprir, Zacarias e Daniel. Como? Uma profecia na primeira vinda e a outra profecia na segunda vinda. Ok? Tudo tem que se cumprir. Tudo tem que se cumprir. Não existe essa história de que um profeta errou e o outro acertou. Não! E aí, meus irmãos, eu prossigo o estudo dizendo, e para que fique bem claro e não haja dúvidas, a profecia de Mashiach montado em um jumento é, de Zacarias 9:9, uma profecia sobre Mashiach. Os próprios rabinos afirmam isso em Sanhedrin 98a. Os rabinos atestam que Mashiach tem que vir em um jumento. E quem cumpriu isso? Quem cumpriu isso? Yeshua! Não tem mais ninguém que cumpriu isso, gente.
O próprio Midrash Rabbah também diz que a profecia sobre o jumento é uma profecia sobre o Messias real. E o Bereshit Rabbah também aplica Zacarias 9:9, o jumento, sobre o Mashiach. Então estou aí citando fontes rabínicas de que Mashiach, ele cumpriu Zacarias 9:9. Ele é pobre, ele é humilde e ele vem montado em um jumento, ok? Cito ainda Rashi dizendo e comentando Isaías 26:6, dizendo: o pé do pobre, que está em Isaías 26:6, o pé do pobre é o rei Mashiach, que é referido como um pobre montado em um jumento. Então aí o grande comentarista Rashi atestando que Mashiach ele tem que cumprir Zacarias 9:9. Vejam só, meus irmãos, eu vou fazer até uma coisa aqui que eu já fiz no passado, mas vejam só que interessante. Vejam só, muitos rabinos esperam que o Mashiach venha hoje. O Mashiach ainda vem, dizem eles. Percebam, para que o Mashiach venha hoje, ele teria que cumprir Zacarias 9:9, dizem os rabinos. Pergunto, como que hoje, em pleno século 21, o Messias viria montado em um jumento, entrando em Jerusalém? Isso seria algo totalmente sem sentido. Porque hoje em dia ninguém anda em Jerusalém de jumento, meus amigos. Nós estamos no século 21. O pessoal anda de carro, anda de helicóptero, anda de moto. Entrar em Jerusalém em um jumento só faz sentido no primeiro século ou na antiguidade. Não tem sentido esperar um Mashiach que hoje entre em um jumento, porque, repito, hoje o jegue não é um meio de transporte. Não é? O jumento não é um meio de transporte. Então, é claro que um meio de transporte de jumento só faz sentido na antiguidade, ok? Então, isso é um argumento muito interessante. Outro rabino aí, o grande rabino Yitzhak Stavsky, na obra Trei-Assar, da editora Art Scroll, ele fala que Zacarias 9:9, ou seja, o Messias montado em um jumento, é uma profecia sobre o rei messiânico, ok? Outra fonte judaica. Cito ainda, Zacarias 9:9 diz: Hine Malker Yavô, eis que o seu rei vem. E a obra Metsudat David diz, está escrito aí na tela, Zé Meller Hamashiach, este é o rei Messias. Ou seja, Zacarias 9:9 é sobre o rei Messias, que ele é pobre, montado em um jumento. Cito ainda o rabino Sadia Gaon, que ele conecta Daniel 7:13, ou seja, o Messias vindo nas nuvens, ele conecta o Messias vindo nas nuvens à profecia do Messias vindo pobre e montado em um jumento. Sadia Gaon diz, com sinal de humildade, o Mashiach virá montado em um jumento. Ele virá, entretanto, acompanhado das nuvens do céu, isto é, dos anjos do céu. Meus irmãos, essa passagem é profunda, tremenda e maravilhosa, porque Sadia Gaon, ele não está endossando a teoria da vinda condicional do Mashiach. Essa teoria, eu acabei de explicar, é que ou se cumpre Zacarias ou se cumpre Daniel. Ele não está endossando isso, ele está dizendo que ambas as profecias terão que ser cumpridas. Ele está dizendo que Mashiach cumpre as duas, Zacarias e Daniel. E aí, como nós explicamos, isso só pode ser explicado com duas vindas de Messias. A primeira em um jumento e a segunda ele vem nas nuvens do céu. Então isso é muito interessante, que isso atesta as duas vindas de Mashiach.
Vejam, para citar um autor mais moderno, eu cito o grande Rebbe de Lubavitch, que, com base em várias obras racídicas, várias obras da Hassidut, ele diz que montar em um jumento representa a grande humildade do Mashiach, que é rei, exaltado acima do povo, mas também é pobre e modesto. Então, o Rebbe de Lubavitch, ele fala que o Mashiach tem que vir pobre e montado em um jumento, e que isso representa a grande humildade do Mashiach. Por quê? Porque ele é rei, ele é exaltado acima de todos, mas ele também é pobre e ele também é modesto. Meus irmãos, essa lição é uma lição muito profunda. Por quê? Porque nós aprendemos dessa lição que o Mashiach, ele veio humilde para nos ensinar que nós também precisamos ser humildes. E Yeshua é rei, ele podia vir com empáfia, com glória, com orgulho, mas ele veio humilde para mostrar que nós também precisamos de humildade, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Então, nós precisamos exalar a humildade de Mashiach. E o emérito, o Maharal de Praga, ele dá uma interpretação muito interessante sobre ser montado em um jumento, que ele diz que montado em um jumento significa, em termos místicos, que o Mashiach ele terá completo controle sobre o mundo, porque o Mashiach está montado na matéria do mundo. Ou seja, ele é completamente separado do mundo. Parem aí, eu vou comentar isso. O Maharal de Praga, ele diz que montado em um jumento também tem um significado mais profundo, dizendo que montar no jumento é que o Mashiach ele está montado na matéria do mundo, ou seja, ele supera, ele transcende o mundo, ele está separado do mundo. Que é a mesma coisa que Yeshua disse, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o Mashiach ele não é do mundo, ele está apartado. As coisas de Mashiach são coisas não terrenas, são coisas espirituais, ok? E aí prossegue o Maharal de Praga dizendo, no pensamento racídico, a matéria do mundo é Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então, a matéria do mundo é a inclinação para o mal, o Mashiach está acima da inclinação para o mal, ele transcende a inclinação para o mal. E aí o Maharal de Praga, ele explica que todo ser humano, todos nós, todo ser humano, possui duas inclinações. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Porém, o Mashiach possui apenas a inclinação para o bem, que se chama o Yetzer Hatov. Então vejam, se o Mashiach tem apenas a inclinação para o bem, significa que ele não peca. E se ele não peca, isso se harmoniza com o livro de Hebreus, dizendo que Yeshua nunca pecou. Então percebam, meus amigos, o Maharal de Praga, ele nesse texto está falando que o Mashiach, ele só possui a inclinação para o bem, ele não possui a inclinação para o mal, e se ele só possui a inclinação para o bem, ele não peca. E isso está totalmente em harmonia com o que nos ensina a Brit Hadashah, que Yeshua, ele não tinha a inclinação para o mal. Ele apenas fez o bem.
ele nunca fez o mal, ele nunca pecou. O Mashiach, ele transcende a matéria do mundo, ele transcende Yetzer Hará, e por isso que ele é o Mashiach. Então, meus amigos, chegando à conclusão do nosso estudo de hoje, fazendo algumas conclusões. Primeira coisa, não há base nas escrituras, não há, para falarmos que nós temos dois Messias diferentes. O Messias Ben Yosef e o Messias Ben David. Não. Na verdade, nós só temos um Messias só, que é Yeshua, que teve a primeira vinda e depois haverá a segunda vinda. Ok? Então essa história de dois Messias diferentes, isso não tem base nas escrituras. Todavia, nós podemos fazer sim alguns paralelos de Yeshua com os Messias descritos na literatura rabínica. Por exemplo, os rabinos falam que o Messias é o servo sofredor e Yeshua é o servo sofredor. Os rabinos falam que o Messias ele é pobre e vem montado em um jumento. E Yeshua cumpriu isso também. Os rabinos dizem que o Messias ele vem nas nuvens, cumprindo a profecia de Daniel. E Yeshua voltará nas nuvens. Então, ainda que Yeshua não existam dois Messias diferentes, existem sim paralelos entre os Messias da literatura rabínica e Yeshua, ok? Então, nós temos que entender outra coisa. O fato da literatura rabínica chamar o Mashiach de Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de José, isso não tem nada a ver com o Yeshua nosso, que alguns dizem, Yeshua, o pai dele era José e a mãe Maria, Miriam. Então, se ele era filho de José, então ele é Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de José. Já vi muitos líderes falando isso. Já que o pai dele adotivo era José, então ele é filho de José. O Messias, filho de José. Isso não tem nada a ver, porque o Mashiach ben Yosef, da literatura rabínica, nós estudamos hoje que ele é da tribo de Efraim. E Yeshua, ele não é da tribo de Efraim. Ele é da tribo de Yehudá, de Judá. Então isso não tem nada a ver, ok? Terceiro ponto. As escrituras falam apenas de um Mashiach só, mas que esse Mashiach tem duas vindas. A primeira, montada em um jumento, servo sofredor, e a segunda, ele vem nas nuvens. E nós vimos que podemos fazer paralelos, ainda que Yeshua ele não se enquadre perfeitamente em Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David da literatura rabínica, existem sim alguns paralelos. E também existem paralelos entre Yeshua e o Yosef, o José, que foi vendido como escravo no Egito. E aí, esses paralelos nós vamos ver na semana que vem, e aí nós vamos decodificar muitas coisas. Agora, eu gostaria de refletir para nós encerrarmos este estudo. Queria trazer alguma reflexão com vocês sobre isso, tudo que nós estudamos hoje. Vejam, Yeshua, ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Rei da Glória. Ele é soberano. Ele é o Adon Olam. Ele é o Rei do Universo, o Senhor do Universo. Mas o Senhor do Universo, que é Rei, ele veio humilde e justo. Ele veio pobre e montado em um jumento, trazendo salvação para todos aqueles que nele creem. E o seguem, e se arrependem dos seus pecados, e mudam de vida. Quando Yeshua entrou de forma triunfal em Jerusalém, as multidões viram o rei chegando e pensaram que ele seria um rei que viria como um guerreiro para exterminar os romanos.
Pensaram que ele viria para acabar com Roma e ser rei. Porém, o que as multidões não entenderam é o seguinte, que o caminho para a vitória e para a era messiânica, o caminho escolhido por Hashem, foi um outro caminho. Seria mais fácil ele matar os romanos e reinar, mas o caminho escolhido pelo Eterno foi diferente. Foi o caminho do servo sofredor, de Isaías 53. Na noite que antecedeu a morte de Yeshua, ele disse: este é o meu sangue, o sangue da Brit Hadashah, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O caminho que Hashem escolheu não foi de um rei para matar todo mundo, para matar os romanos. O caminho que Hashem escolheu foi o servo sofredor. Ele vai derramar o seu sangue. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele derramou o seu sangue para que tivéssemos capará expiação. O justo rei, ele teve que morrer no lugar dos seus seguidores injustos. Meus irmãos, entenda isso, nós somos injustos. A Mikra, a Escritura, fala que os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundície. Nossos atos de justiça são como trapos de imundície, nós somos servos injustos. Mas o rei justo, ele morreu para nos justificar. E para isso temos que nos arrepender. Temos que mudar de vida. Repito o que eu falei hoje, o sangue de Yeshua não serve de nada para aqueles que continuam escravizados pelo pecado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E a liberdade é a libertação do pecado. E viver em novidade de vida. E nascer de novo. Yeshua falou para Nicodemos, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E eu falo para vocês que o rei, ele não retornará montado em um jumento. Ele veio como servo, montado em um jumento. Mas quando ele retornar, ele vai retornar como rei. E Apocalipse 19, 11 a 16, está escrito que ele volta montado em um cavalo de guerra. Então vejam, ele veio como pobre, primeira vinda, pobre, humilde, montado em um jumento, servo sofredor. Mas ele volta como rei, Apocalipse, montado em um cavalo de guerra. Quando ele voltar é para destruir, para matar. Nós estudamos Gog e Magog em um outro shiur. Ele vem para destruir os inimigos. E nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos. Porque ele vem para destruir os inimigos de uma vez por todas. Até para destruir a morte e para libertar o seu povo. Mas enquanto Yeshua não volta, enquanto nós aguardamos o seu retorno, nós estamos vivendo em um mundo cercado de inimigos hostis. Nós estamos vivendo em um mundo permeado de trevas. Nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. Porém, nós somos chamados a esperar com esperança. Nós temos que ser confiantes de que o nosso rei retornará vitorioso para trazer a nossa salvação completa. Enquanto nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, em um mundo mau, que nós possamos servir ao rei espelhando os atributos que Yeshua nos ensinou. Ele veio pobre, montado em um jumento. Estudamos hoje que os rabinos dizem que isso significa
humildade. Humildade. 2, ele veio como servo sofredor. Então, 2, nós temos que aprender a suportar os sofrimentos sem nos apostatarmos. E 3, ele veio misericordioso. Nós precisamos exalar a misericórdia. Meus irmãos, essas 3 características que o Eterno está colocando em meu coração são características que nós temos que ter. Falta muita humildade em nosso meio. Falta muita humildade. E sem a humildade, nós não veremos a Hashem. A literatura rabínica diz que o Eterno fala para o orgulhoso. Onde está o orgulhoso, a minha presença se aparta. Nós temos que exalar uma humildade aprendida com Yeshua. Não há humildade maior do que a dele. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor do Universo, mas ele se despojou, ele se despiu da sua glória para vir humilde. Ele podia vir rico, cheio do dinheiro, ele podia vir com teologia da prosperidade, mas ele veio pobre, humilde, montado em um jumento. Ele sofreu para nos ensinar que no mundo teremos aflições e nós temos que aprender a sofrer sem nos apostatarmos. Eu conheço muita gente que está sofrendo um pouquinho, o sujeito desiste. Ou a pessoa está no processo de techuvá, surgiu uma coisa, o camarada joga a toalha. Eu até falei na mensagem de Hanukkah, o sujeito ele quer fazer techuvá quando ele é confrontado com uma coisinha apenas, aí ele joga a toalha e ele desiste. Ou seja, eu até falei que as minhas lições, o sujeito gosta e ele vai gostando. O dia em que eu colocar uma lição forte que te confrontar, aí você não quer mais. Aí eu virei um vilão. Ou seja, a minha lição é muito bonitinha, mas o dia em que eu catucar no teu pecado, aí você não gostará mais de mim e aí você vai embora porque eu virei um vilão. Meus irmãos, o dia em que você suportar a dor, você vai embora. Isso está errado. Isso está errado. Nós precisamos suportar as nossas dores, as nossas aflições e suportar Yetzirará, a inclinação para o mal. Precisamos vencer, subjugar a inclinação para o mal que nos causa dor. Mas as pessoas, elas não querem isso. As pessoas, elas querem sempre colocar a carnalidade na frente. Repito, todo mundo sempre vem com uma desculpa. Ah, Tzadok, é por conta disso, é por conta disso. Todo mundo tem uma boa desculpa. Pegando até a Bíblia e distorcendo textos para justificar as suas falhas. Eu conheço muito, o camarada, ele é capaz de pegar texto para distorcer. Um grande exemplo, eu fiz um vídeo, né? Por exemplo, eu já citei, tem vídeo, aquela Bíblia Verdadeiro Nome, que é uma das Bíblias mais heréticas de toda a face da Terra. O camarada, ele era um rabino nazareno, entre aspas, porque ele que se proclamou rabino, né, nos Estados Unidos. Ele tinha uma mulher, ele arrumou uma segunda mulher, ele passou a morar e a viver com 2 mulheres. Como justificar isso? Ele lança uma Bíblia, que depois é traduzida para a língua portuguesa, em que todas as vezes que a Bíblia fala que você tem que ter uma mulher, ele bota mais de uma mulher. Ele pega o texto de Timóteo, que está assim, o ancião deve ter apenas uma mulher. Aí ele muda e diz assim, o ancião deve ter pelo menos uma. Então, meus amigos, eu estou dando esse exemplo é que todo mundo, quando é confrontado, ou vai deturpar a interpretação da Bíblia, ou vai mudar a Bíblia, ou vai querer dar uma desculpa. E nós não podemos ser assim. E a terceira característica para encerrarmos, misericórdia.
Yeshua veio para trazer Hesed, para trazer graça, Rahamim, misericórdias. Que nós sejamos misericordiosos, compassivos para com o próximo. Falta misericórdia em nosso meio. As pessoas têm tudo, né? Mas a misericórdia está muito pequena, porque as pessoas estão se nivelando. Tem muita gente que eu conheço, não, eu sou misericordioso. É que a pessoa se nivela por baixo. Mas nós temos que nos nivelar por cima para descobrirmos quão pequena é a nossa misericórdia e a nossa compaixão, o quanto que nós precisamos crescer espiritualmente. Então que possamos exalar esses atributos de Mashiach, a humildade, a capacidade de aguentar os sofrimentos e a misericórdia para com o próximo. Vamos fazer uma tefilá, uma oração para encerrarmos esse estudo e depois nós vamos abrir para perguntas. Avinu Malkeno, nosso Pai, nosso Rei. Hashem, nós oramos a Ti em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, para que possamos exalar os atributos do nosso amado Yeshua aqui na terra. Hashem, o servo não é maior do que o seu Senhor. Infelizmente, muitos de nós precisamos vencer e superar tantas e tantas coisas. Eterno, que Midot Tovot, que os bons traços da personalidade de Yeshua estejam sobre nós, que nós possamos modificar, que nós possamos vencer e etc. Conforme nós estudamos, que nós possamos montar a matéria do mundo, ou seja, subjugarmos a nossa inclinação para o mal e aumentarmos a nossa inclinação para o bem. Eterno, que nós possamos dar valor ao sangue de Yeshua, porque se nós continuarmos no pecado, nós estamos rejeitando Yeshua. Conforme Yohanan, João escreveu que aquele que comete pecado não é de Hashem, aquele que comete pecado não conhece a Deus. Eterno, nós precisamos de uma libertação total, nós precisamos quebrar todas as correntes que nos amarram e nos impedem de desfrutarmos a glória divina. Eterno, faça, Pai, com que tua Ruach HaKodesh, que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos ser convencidos que nós precisamos mudar. Nós precisamos de uma vida totalmente diferente do mundo, porque a vida do mundo não pode ser a nossa vida. Yeshua disse que o meu reino não é deste mundo, e muitas vezes nós, discípulos de Yeshua, estamos mais parecidos com o mundo do que parecidos com Yeshua. Eterno, faça, Pai, um renovo. Dê a oportunidade de recomeço. Que nós possamos mudar, tal como Yeshua falou tantas vezes. Vá e não peques mais. E muitas pessoas estão pecando, e pecando, e pecando, e pecando. Quando o Mashiach ensinou que aquele que o segue é aquele que vai e não peca mais. Eterno, que o teu Espírito possa soprar de forma poderosa, que teu Espírito possa fazer um sobrenatural hoje, porque eu creio que até o arrependimento é um dom dos céus. Até o arrependimento é um presente, porque muitas vezes nós nem sabemos como vamos nos arrepender. E por isso, Hashem, nós precisamos aprender a nos arrependermos. Por isso que eu clamo para que Ruach HaKodesh venha a soprar dentro do nosso ser, trazendo um espírito de arrependimento. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.